Fala galera que se liga no meu canal, que assiste meus vídeos. Vamos para mais um vídeo aqui desse canal, galera. E no vídeo de hoje, galera, eu vou sanar a dúvida da galera que me perguntou nos comentários que estava tendo muita dificuldade também para achar alguns componentes. E eu vou explicar a ligação passo a passo para não ter erro, entendeu? E mostrar a vocês como é que vocês vão chegar na casa de peça e pedir. Porque até para pedir os componentes tem que saber pedir, galera, senão eles não vão entender o que você está querendo pedir, entendeu? Então eu vou explicar passo a passo para quem está com dificuldade de fazer o adaptador de pico. Já está confirmado, funciona, eu testei, galera, não tem para que mentir. Tem vídeo aí no canal mostrando, testando o original e testando o caseiro, tive os mesmos resultados. Vou estar mostrando aí para vocês. Eu vou deixar o card aqui aparecendo aqui em cima, mostrando esse vídeo, onde eu faço o teste do caseiro comparando com o original, entendeu? Então é bem comprovado, galera. Muito bom esse aqui, você faz fácil na sua casa, até com sucata velha a gente faz, entendeu? Eu fiz até um com sucata velha, deve estar até por lá pela oficina, mas é muito fácil de fazer. Então vamos lá, galera. Olha só como é que funciona aqui. Então o vídeo de hoje é sobre ligação adaptador de pico, certo? Aqui é o seguinte, galera, ó. Você vai arrumar duas pontas de prova de multímetro, entendeu? Então essas duas pontas aqui é as pontas de prova, certo? Então na ponta de prova positiva você vai seguindo, você vai estar um capacitor. Isso aqui é o sinal do capacitor. O capacitor, galera, é um capacitor capacitor 1, deixa eu ter aqui, porque eu ter esse 1 aqui, estou atrapalhando. Capacitor 1. Você vai pedir um capacitor de 0,1 microfarad, certo, galera? Um capacitor, o primeiro capacitor aqui, capacitor 1, 0,1 microfarad por 630 volts, certo? Primeiro capacitor. Aí, galera, você vai seguir essa ligação. Pega o multímetro, né, corta aqui, bota o capacitor, aí continua para cá. Chegar aqui você liga. Aqui está ligado o joio, certo? É como se estivesse aqui, ó. Mesma coisa está aqui, galera, ó. Entendeu? Mas eu boto assim para facilitar a compreensão de vocês. Entendeu? Aí pronto, chegou aqui, você puxa outro pedacinho de fio para cá, bota um diodo aqui. Puxa outro para cá, bota outro diodo aqui. Você olha que esse diodo está ligado de forma reversa. Um está para lá e o outro está para cá, certo? Então o que você está unindo esses dois diodo, entendeu? Um reverso ao outro. Então você puxou o fiozinho aqui, puxou outro aqui e botou o diodo. Botou um diodo virado para cá, com um cátodo virado para cá e o outro para lá. Esse diodo aqui, galera, é o que a galera está enfrentando dificuldade para encontrar. Esse diodo aqui vocês vão pedir um diodo FR107, diodo de corte rápido. Você chega na casa de material de eletrônica, uma oficina, sei lá, você tem um diodo FR107 de corte rápido ou equivalente, um que seja equivalente a esse. Quem é técnico vai saber, entendeu? Qual é um diodo equivalente a esse. Quem é técnico vai saber. Então você vai chegar e vai dizer, eu quero dois diodos FR107 de corte rápido, certo? Pronto. Aí pronto, você achou esses dois diodos aqui, ó. FR107 de corte rápido. Pronto, fez a ligação aqui, né? Beleza. Aí ligou aqui, e quando ligar você puxa um fio daqui para cá. A continuação da ponta de prova, né? Não tem aquela parte que vai no multímetro? Essa daqui, ó. Ligou para cá. Pula aqui tá vendo que não é ligado aqui, entendeu, galera? Ele tá pulando é porque é para passar por cima, não é para ligar não. Ligado é assim, ó. Então ligou aqui, ó, na frente do diodo. Na frente do diodo, puxou, vai lá no multímetro isso aqui. Aí o outro vem nas costas do outro diodo, não tem erro, galera. Certo? Negativo. Aí na frente desse aqui vem um capacitor, que é o capacitor, e aqui vem outro capacitor. Esse daqui é o capacitor 2, que eu coloquei aqui como 2. Capacitor 2. Então é a mesma coisa aqui, galera. Isso aqui é o menor que tem, que é o de 0,1 microfarad. Esse aqui é de 0,47 microfarad, entendeu?
Então esse aqui é de 0,47 microfarad, 630 volts. 630. E esse aqui é a mesma coisa, 0,47 microfarad por 630 volts. Entendeu, galera? Dois capacitores, que não tem erro não. Se você não conseguir um de 630, tiver dois de 250, que é mais comum achar, você pode ligar, entendeu? Unir os dois para dar 500 volts. O bom mesmo é que seja 630. Que aí você consegue, ali você vai trabalhar com alta tensão, né? Ele vai receber alta tensão. Então é bom você encontrar mesmo o de 630, entendeu, galera? Mas caso você não encontrar, você pode fazer, vamos dizer, dois de 300 volts, 250 vai dar 500, e fazer essa ligação. Mas tente achar que vocês vão achar, galera. Dois capacitor de 630 volts por 0,47 microfarad. Entendeu, galera? Então aqui não tem dificuldade. Se você não conseguiu fazer com essa explicação, aí paciência, né, galera? Porque aí está muito bem explicado, entendeu? Não tem erro aqui. Aqui não tem erro não, né? Aqui as pontas de prova, certo? E aqui é os componentes, é muito simples. Aí isso aqui você vai arrumar uma caixinha. Eu botei ampliado assim, mas isso aqui fica Deixa eu ver se eu acho o meu por aqui, galera. Aí, galera. Fica um negocinho assim, ó. É bem pequeno. Tá vendo? Esse é o meu. Até a outra ponta de prova eu já perdi. Mas se eu ligar aqui, funciona. Tá vendo? As duas pontas de prova. Os capacitores aqui, eu usei dois capacitores para dar uma medida que eu precisava, que não tinha o de 630. Mas vocês achando o 630, vai ficar mais fácil. Entendeu, galera? E os diodos tá aqui. Os dois diodozinhos, certo? É FR107, corte rápido, ou equivalente, pode usar um equivalente. Entendeu, galera? Então tá aqui o adaptador de pico, funciona que é uma beleza. Entendeu? Então aqui até sucata você vai gastar 30 conto disso aqui. Ó. Capacitor é de graça, não é barato. Só essa solda eu mesmo fiz. Certo? Não tem o que fazer, galera. Então isso é muito fácil, esse capacitor, esse adaptador de pico de fazer, galera. Tá aqui, fica desse tamanho. Aqui você bota dentro de uma caixinha. Tá vendo, galera? Isso aqui é a ponta de prova, a outra eu já perdi. E a outra vem daqui, ó. Aí liga aqui, só fazer desse jeito aqui, entendeu? Recapitulando aqui. Olha, ponta de prova, ponta de prova. Você vai usar essas pontas. Pode ver que eu usei a mesma ponta de prova do Multinto. Certo, galera? Só fiz colocar esse circuito aqui no meio, entre as duas. Entendeu? Então ficou fácil demais. Um capacitor, primeiro capacitor 1, 0,1 microfarad, 630 volts. Aí faz essa ligação aqui, um diodo FR107 de corte rápido. Outro diodo de FR107 de corte rápido. Aí o segundo capacitor, um capacitor de 0,47 microfarad por 630 volts. Mais um capacitor de 0,47 microfarad por 630 volts. Entendeu, galera? Não tem erro não. Então, eu acho que ficou explicado, galera. Muito fácil de fazer, é eficiente, funciona. Entendeu? Então, com menos de 30 conto, você não vai gastar 30 reais para fazer. A ponta de prova você compra em loja de eletrônico, de onde vende caixinha de som. Eu comprei isso aqui onde vende caixinha de som. Aqui na minha cidade, certo? Onde vende aparelhos eletrônicos, eletroeletrônico. Aí eu paguei o que? Acho que foi 8 reais nessa ponta de prova. Os capacitores você acha até em sucata. Certo? Mas se você quiser comprar não vai dar 10 reais de capacitor aqui. Então é menos de 30. Você vai gastar menos de 30. Aí você arruma uma caixinha, botar o circuito dentro e tá feito o adaptador de pico, galera. Funciona que é uma beleza. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aparecendo aí o card, que vai estar aparecendo aí o vídeo para vocês assistirem. Eu fazendo um teste com o original, fabricado originalmente pelas algumas fabricantes aqui, que nós temos aqui no Brasil, e testando com o meu. Teve o mesmo resultado, galera. Então eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem, para vocês tirarem a dúvida. Então quem quiser fazer, é só fazer, galera. Não tem erro. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu contato aí, aparecendo aqui na tela, certo? Para vocês entrarem em contato aqui comigo e tirar alguma dúvida. Porque eu vi que muita gente teve dificuldade.
porque eu estava meio sem tempo de olhar, né, galera, os comentários, aí eu não pude ajudar muita gente, mas agora eu estou com mais tempo, não custa nada ajudar a galera, que também está me ajudando, né. Então eu vou deixar meu contato aqui, certo, galera? Então procure esses componentes aí e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, entre em contato comigo aqui e pode perguntar lá, galera, que eu respondo a vocês, certo? Eu vou tirar a dúvida de vocês caso vocês precisarem de algum auxílio para fazer esse circuito aqui, que é muito simples, entendeu? Então eu vou deixar a tela assim para caso vocês quiserem tirar um print da tela, vocês tiram, tá bom? Pausa o vídeo aí, tira o print, se quiser, mas aí ficou bem explicado, galera. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Qualquer coisa, me contata aí para eu ajudar vocês aí com esse adaptador. Valeu? Um abraço, galera. Fui.